Você conhece os Testemunhas de Jeová? Talvez você tenha conhecido alguém que é. Talvez você tenha conhecido um deles na rua ou na porta da sua casa. Bom dia, você teria um minutinho para ouvir a palavra de Jeová? Os Testemunhas de Jeová são amplamente considerados uma seita pela vasta maioria dos cristãos. Porém, não é porque alguém diz que necessariamente isso seja verdade. Por isso, eu gostaria de analisar aqui uma das doutrinas mais controversas dos Testemunhas de Jeová: a não divindade de Jesus Cristo, ou pelo menos a não divindade do jeito tradicional que a gente acredita. Por se tratar de um tema complexo, eu vou ter que analisar aqui de duas perspectivas: a histórica e a textual, com base na Bíblia e com base no que os fatos históricos dizem. Quando a gente fala de trindade, é bom a gente não bater em um espantalho aqui. A doutrina da trindade não afirma que existem 3 deuses e nem afirma que Deus é um que aparece de 3 formas diferentes. Muitas pessoas que não acreditam que Jesus é Deus usam de argumento o fato de Jesus claramente dizer que tem um pai, fazer orações para ele e se considerar filho desse pai. O problema desse argumento é que é basicamente o que a gente chama de falácia do espantalho. A pessoa não entende o que é a trindade e ataca o que acha que ela é a trindade. Basicamente, isso acaba sendo uma confusão de trindade com modalismo. O modalismo é uma heresia que prega que Deus é um só que de vez em quando aparece em forma de pai ou na forma de filho. Por outro lado, a trindade afirma que Deus é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. E contudo, mesmo sendo 3, esses 3 são ao mesmo tempo um só. No Antigo Testamento, mais especificamente em Deuteronômio, Deus diz: "Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor." Aqui, muito claramente, está dizendo que só existe um Senhor, e que esse Senhor é Deus. Muito bem, então o que dizer de Paulo, quando ele afirma: "Para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós também por Ele." Lendo essas duas passagens, a conclusão lógica é que Jesus, sendo o Senhor, é Deus. Veja como Paulo enfatiza aqui: há um só Senhor, bem como o verso de Deuteronômio também afirma: "Nosso Deus é o único Senhor." Jesus pode ser chamado de Senhor porque ele é Deus. Ele é o único Senhor porque só existe um Senhor, que é Deus. Da mesma maneira, o próprio Jesus usa uma argumentação muito similar quando ele cita o Salmo 110 numa discussão com os fariseus. Historicamente, os fariseus e os judeus, de maneira geral, sempre consideraram o Messias como um descendente do rei Davi, alguém puramente humano, porém da mesma linhagem real que o rei Davi. Por outro lado, Jesus diz: "O que vocês pensam a respeito do Cristo? De quem ele é filho?" "É filho de Davi", responderam. Ele lhes disse: "Então como é que Davi, falando pelo Espírito, chama de Senhor? Pois ele afirma," e aqui é uma citação do Salmo 110, "O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés." Se, pois, Davi o chama de Senhor, como ele pode ser o seu filho? O que Jesus está argumentando aqui é que Davi, no Antigo Testamento, profetiza o Messias como sendo o Senhor, e não como sendo só o filho de um ser humano, ou seja, alguém que só é humano e não divino. Não, com isso eu não quero dizer que o Messias só tem características divinas. O que a gente está vendo aqui é o Messias recebendo um título que era atribuído ao próprio Deus, e sendo elevado para se assentar em igualdade com Deus ao seu lado, no qual Deus iria colocar todos os inimigos do Senhor aos seus pés. Isso parece estar de pleno acordo com a profecia de Isaías sobre o Messias, que diz: "Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz." Isso aqui também rebate o argumento de muitos testemunhas de Jeová que gostam de dizer que Jesus é um ser criado por Deus, o que não faz sentido nenhum. Como é que o Pai Eterno não seria eterno? Como é que Jesus, que é a mesma pessoa que disse: "Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim", como é que essa pessoa teria sido criada? Aliás, eu sei que eu estou focando mais no Antigo Testamento aqui, mas vale pontuar que essa frase utilizada por Jesus em Apocalipse é uma paráfrase do que o próprio Deus diz no início do livro: "Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso." Voltando para o Antigo Testamento, é bom a gente lembrar que a profecia de Miqueias que diz: "E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade."
Ou seja, a afirmação de que Jesus não é eterno e sim alguém que foi criado não é só uma loucura do ponto de vista bíblico, mas também um tipo de blasfêmia. Até porque isso é uma afronta ao que o próprio Jesus disse acerca de si mesmo. Em João 8,58, em resposta aos fariseus, Jesus diz: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Em seguida, os fariseus tentam apedrejar Jesus. A razão disso é que eu sou é uma aplicação direta do nome que Deus dá a Moisés em Êxodo. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, o que eu lhes direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou é um nome sagrado para os israelitas, simplesmente porque ele tem a mesma raiz hebraica que o nome de Deus, Yahweh, ou, ironicamente, em algumas traduções, Jeová. Ou seja, Jesus não só está afirmando que ele é eterno, visto que eu sou passa a ideia de eternidade, mas aplicando o nome de Deus, Yahweh, ou eu sou, a si mesmo. O que dentro do contexto judaico é a maior blasfêmia que alguém poderia cometer. E é por isso que os judeus, em resposta, pegam em pedras para apedrejá-lo. Da mesma forma, em uma discussão muito similar no mesmo evangelho, o apóstolo João narra: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. E os judeus, mais uma vez, pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo. Os judeus claramente entenderam que pelo fato de Jesus estar aplicando características do Deus de Israel a si mesmo, ele estaria blasfemando. Esse argumento é muito fraco, Clowner. Eu irei refutá-lo. Antônio Miranda. O autor de Hebreus cita ainda a figura de Melquisedeque, que foi um sacerdote que aparece em Gênesis literalmente do nada. Ele não é mencionado antes, não temos praticamente nenhum registro dele, e mesmo assim ele aparece como sacerdote de Deus e abençoa Abraão. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias e nem de existência, mas feito a semelhança ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O autor aqui está citando a aparição de Melquisedeque no texto de Gênesis, onde ele aparece sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem começo e nem fim. Melquisedeque é tratado aqui como um tipo de Cristo, um ser humano que prefigura Jesus Cristo. Por isso, o autor vai citar o já falado Salmo 110, que diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor aqui está estabelecendo um paralelo muito claro entre Melquisedeque e Jesus. Melquisedeque, que foi um rei do Antigo Testamento, tem um sacerdócio inferior ao de Jesus, porque os sacerdócios do Antigo Testamento eram puramente humanos, enquanto o de Jesus vem da eternidade, que é de Deus. É por isso que o profeta Daniel, tendo uma profecia a respeito do Messias que haveria de vir em Daniel 7, profetiza dizendo: na minha visão, à noite, vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos e nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Nesse texto, a gente tem uma figura chamada de Filho do Homem, ou Filho de um Homem. Esse Filho do Homem é elevado ao ponto onde todas as nações e homens o adoram, no seu reino, que é eterno. E isso parece algo muito curioso, porque nós sabemos que só devemos adorar a Deus, o que é algo descrito pelo próprio Jesus, quando ele diz: Jesus lhe afirmou: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, certamente esse Filho do Homem que tem um reino eterno, certamente esse homem é Deus. Agora, quem é esse tal Filho do Homem? O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Bom, se no Antigo Testamento isso parece bem claro, no Novo se torna meio que indiscutível. O Evangelho de João já abre dizendo: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus.
A palavra sendo alguém que é diferente de Deus, mas ao mesmo tempo também é Deus. Como se isso não parecesse algo além da compreensão humana, o apóstolo João vai ser mais ousado ainda em dizer: a palavra se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra aqui é identificada como Jesus, alguém que é diferente de Deus e ao mesmo tempo que é Deus. O que parece estar acontecendo aqui é uma associação direta com Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Perceba que no texto de Gênesis nós temos 3 elementos que estão associados a Deus: o próprio Deus, o Espírito e temos ainda Deus criando todas as coisas através da sua palavra. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Noé, agora acreditamos! Abra a arca! Vai, Joel! O autor de Hebreus, que eu citei antes, também parece seguir essa mesma linha de interpretação, quando ele diz: antigamente, Deus falou, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ou seja, nós temos aqui Jesus sendo a palavra de Deus, pela qual Deus fala atualmente, e também foi através dessa palavra que Deus fez o universo. O autor vai nos dizer ainda: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Jesus aqui não é só colocado como alguém parecido com Deus ou alguém que tem alguma divindade. Não, ele é colocado aqui como a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, como o apóstolo João coloca, a palavra era Deus. Isso vai diretamente contra uma heresia que era muito popular na época, que era o protognosticismo. O gnosticismo é uma heresia que puxa muitos elementos da filosofia de Platão. Essa heresia diz que a matéria corporal, ou seja, a matéria física, é má ou pecaminosa. E por conta disso, Jesus não poderia ser humano. João, no entanto, refuta esse tipo de pensamento, dizendo que Deus se fez homem. A palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em uma das suas cartas, o apóstolo vai dizer ainda: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, e esse tal é o espírito do anticristo. Ou seja, quem não confessa que a palavra, que João identifica como Deus, se fez carne, é espírito do anticristo, e não tem Deus. Quem não confessa que Jesus é Deus encarnado, tem espírito do anticristo e não tem Deus. Isso não sou eu que estou falando, é o próprio apóstolo João. O fato de Jesus ter 2 naturezas, uma humana e uma divina, é também relatado no próprio Evangelho de João, quando ele descreve a crucificação de Jesus, onde ele diz: contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus em uma lança, e imediatamente brotou água e sangue. O sangue aqui representa a natureza humana de Jesus, enquanto a água, a natureza divina. João, mais tarde, revisita essa ideia em 1 João, onde ele escreve: este é aquele que veio por meio de água e de sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 são unânimes. Esse versículo, algumas pessoas vão dizer, se trata de uma adição posterior, a famosa coma joanina, mas a ideia de que existem 3 unânimes num só testemunho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é tirada das próprias palavras do próprio Jesus Cristo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O apóstolo Paulo parece concordar plenamente com essa argumentação sobre Jesus ser Deus em forma humana, quando ele afirma em sua carta aos Colossenses: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, nem um pouco e nem muita, mas toda a plenitude da divindade.
Esse é o mesmo Paulo que na mesma carta vai dizer: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, sejam as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a imagem do Deus invisível. Você não pode ver Deus porque ele é espírito, mas agora você tem Jesus, que é corpóreo e material. Ele é Deus em forma visível. Ele é a imagem do Deus invisível. Isso está de pleno acordo com o que João vai escrever no seu evangelho. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Alguns, de forma bastante teimosa e resistindo a todos esses argumentos, podem me dizer algo como: ah, mas olha só, Paulo chama Jesus de primogênito de toda a criação, então Jesus é criado. O problema é que se a gente considerar que Jesus é criado, como a gente vai lidar com os milhares de versículos que claramente demonstram que ele é eterno? A palavra primogênito aqui não deve ser entendida com a ideia de que ele foi o primeiro a ser criado, mas sim que em relação à criação, ele é primordial. Ele é antes da própria criação, até porque é através dele que a criação passou a existir. Isso é algo que o próprio Paulo diz logo em sequência, mas que as pessoas desonestamente gostam de ocultar. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por causa dele. Agora, eu tenho certeza que alguns de vocês repararam ao longo de toda essa exposição algumas coisas interessantes. Em Hebreus, que eu citei antes, vai dizer que Deus fez Jesus herdeiro de todas as coisas. Pela lógica, se Jesus é herdeiro, você precisa de alguém que é superior a ele para te outorgar essa herança. E aqui a gente vai entrar numa seara que provavelmente é a origem da heresia que os testemunhos de Jeová defendem. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Se vocês me amassem, certamente se alegrariam que eu disse: vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Aqui, Jesus claramente está dizendo que o Pai, que é Deus, é maior do que ele. E a partir disso, naquela velha teimosia, as pessoas vão ignorar toda a argumentação até aqui e vão se apegar aos versículos onde Jesus demonstra que é menor do que o Pai. O grande problema dessa argumentação é o mesmo problema que eu citei no início do vídeo, que é você não entender a Trindade e bater no espantalho. Você começa a criticar aquilo que você não entende. Você começa a bater no que você acha que é, no que você ouviu falar, mas você não sabe. A Trindade é uma doutrina que também afirma que o Filho, no seu papel de Cristo Salvador, também é menor do que o Pai. Isso é claramente dito em Filipenses 2, onde Paulo vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a se tornar servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Da mesma forma que a gente vê Jesus dizendo que não sabe quando o mundo vai acabar, nós também vemos Jesus claramente tendo uma onisciência, como por exemplo em Marcos, que ele diz: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que é que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Muito certamente se lembra de Tomé, o apóstolo que duvidava que Jesus realmente tinha ressuscitado. E sobre isso, a Bíblia vai narrar pra gente. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. E Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus não repreende Tomé, muito pelo contrário, ele confirma o que Tomé disse. Vão ainda ter pessoas que vão rejeitar e vão teimar no mesmo erro. Parece que para algumas pessoas elas só vão acreditar quando virem o próprio Jesus descendo do céu. E por isso eu gosto de lembrar aquilo que Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram.
Além desses pontos, existe um terceiro, e muito fundamental: a tradição cristã. Quando a gente está falando de tradição, é bom esclarecer uma coisa aqui. Eu, como um cristão protestante, não creio que a tradição tenha o mesmo peso que a Bíblia, do que a Escritura. Mas eu creio sim que estudar a história do cristianismo e como pensavam os pais da igreja nos ajudam a entender melhor os pontos do cristianismo, especialmente as heresias. Segundo Bruce Shelley, que escreveu a história do cristianismo, a controversa relação entre a divindade de Jesus começa com um herege chamado Ário, no ano 318. Shelley escreve que Ário contestou abertamente os mestres de Alexandria, afirmando que a palavra encarnada em Jesus Cristo era um Deus menor, com uma natureza diferente do Deus Pai. Além disso, segundo ele, o Filho não é eterno e nem onipotente. Para Ário, quando os cristãos chamavam Cristo de Deus, não queriam dizer que ele era uma divindade, salvo em um sentido aproximado, pois ele era um ser inferior, não o Criador eterno e imutável, era um ser criado, o primeiro e maior ser, mas ainda assim um ser criado. Ou seja, até aquele momento, Jesus Cristo era visto como Deus, e ensinado dessa forma desde os primórdios do cristianismo. É o que vai dizer Inácio de Antioquia, em sua carta aos Efésios, datada do ano 107 d.C. Inácio é reconhecidamente um discípulo direto do apóstolo João, e assim como João, Inácio gostava de enfatizar a divindade de Jesus. Como ele mesmo diz, existe apenas um médico, carnal e espiritual, gerado e não gerado, Deus feito carne, Filho de Maria e Filho de Deus, vida verdadeira da morte, vida primeiro passível e agora impassível, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em outro momento, na mesma carta, Inácio de Antioquia vai argumentar: de fato, o nosso Deus Jesus Cristo, segundo a economia de Deus, foi levado no seio de Maria, da descendência de Davi, do Espírito Santo. Ele nasceu e foi batizado para purificar a água na sua paixão. Policarpo de Esmirna, parafraseando o que João disse a respeito dos gnósticos, de que Deus não poderia vir em forma humana porque a matéria é má de alguma forma, e que se Jesus fosse humano, ele seria mau ou pecador, diz o seguinte em sua segunda carta aos Filipenses, datada próxima às cartas de Inácio: quem não confessa que Jesus Cristo veio na carne é anticristo. Aquele que não confessa o testemunho na cruz é do diabo. Aquele que distorce as palavras do Senhor segundo os seus próprios desejos e diz que não há ressurreição nem julgamento, esse é primogênito de Satanás. É o que também sugere a descoberta arqueológica de uma tapeçaria de 1800 anos atrás, ou seja, do ano 220 a 230, que diz: a amante de Deus, a Queptipus, ofereceu à mesa a Deus Jesus Cristo como um memorial. A Queptipus parece ser aqui uma devota de Deus justamente desse período inicial do cristianismo, que já consideravam Jesus como Deus. A crença fundamental de que Jesus Cristo é Deus é relembrada mais tarde por Eusébio de Cesareia, o historiador mais antigo do cristianismo e um dos mais importantes, se não o mais importante. Ele vai nos dizer, na sua obra História Eclesiástica, que é datada do ano 311, o seguinte: em Cristo há duas naturezas, aquela que o denota como Deus e que é cabeça do corpo, a outra, comparável aos pés, tornou-o como nós, homem passível, em prol de nossa salvação. Orígenes de Alexandria, um dos grandes nomes da fé cristã, que no ano 245 recebeu uma obra de um herege chamado Celso, para que ele pudesse refutar, escreveu o seguinte no seu livro Contra Celso. Continua ele, e aqui é uma citação de Celso: os que creram em Cristo cometeram uma afronta aos judeus, por não terem acreditado que Jesus era Deus. A este respeito, respondi de antemão, mais acima, mostrando ao mesmo tempo como nós pensamos que ele é Deus, em que dizemos que ele também é homem. No mesmo livro, Orígenes ainda vai argumentar o seguinte: julguei bom dar as indicações precisas, para não parecer que ignoro o que Celso pretendia saber e para provar que para nós, cristãos, temos disso um conhecimento mais preciso do que o seu, e que essas doutrinas não são doutrinas dos cristãos, mas de pessoas totalmente estranhas à salvação, e que recusam totalmente a Jesus os títulos de Salvador, Deus, Mestre e Filho de Deus. Ou seja, o entendimento comum do cristianismo desde o tempo dos apóstolos até a chegada de Ário era de que Jesus era Deus e ao mesmo tempo homem, e aquele que se recusa a chamar Jesus de Deus ou trata ele como se fosse um Deus menor, se tratava de alguém estranho à salvação, alguém que não é salvo. As ideias desse herege, desse Ário, por fim acabaram dando origem ao Concílio de Nicéia, no ano 325 na Turquia.
onde todos os 1.800 bispos de todo o Império Romano foram chamados para chegar no consenso que toda a cristandade concordasse. O consenso desses bispos deu origem ao Credo Niceno, que é amplamente aceito por todos os cristãos desde aquela época até hoje. O credo vai dizer: creio em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Esse mesmo credo vai evoluir mais tarde, já no período de Santo Agostinho, que é amplamente considerado a maior referência do cristianismo, depois dos próprios apóstolos. Ele escreveu uma obra inteira falando sobre a Trindade, um termo que se tornou consenso dentro da fé e promulgado depois no Credo Atanasiano, que diz o seguinte: e olha só como isso aqui é grave, todo aquele que quer ser salvo precisa aderir à fé universal. A fé universal é esta, que adoramos o único Deus em Trindade, e a Trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância, porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, e a do Espírito Santo é outra, mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é criado, o Filho não é criado, o Espírito Santo não é criado. O Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não há três eternos, mas um eterno. É claro que, quando a gente fala da natureza de Deus, a gente está tratando de um assunto extremamente complexo e que as pessoas não deveriam falar de forma tão prepotente assim, sem conhecer o que a Bíblia e o que a história mostram pra gente. Eu nem preciso dizer também que a crença na divindade de Jesus continuou firme durante, antes e depois da Reforma Protestante, e que foi só nos últimos tempos onde alguns grupos e seitas tentaram ressurgir com a tal heresia do Ário. Quando a gente olha para os testemunhas de Jeová, nós temos um grupo que compartilha visões que não só não estão de acordo com a Escritura, mas que as origens desse grupo estão envolvidas em coisas muito controversas e nebulosas. Vale lembrar que os testemunhas de Jeová, assim como toda seita, surgiram através da pregação de que eles sabiam quando o mundo ia acabar. Eles tentaram prever o fim do mundo no ano 1914, 1915, 1918, 1925, 1966, 1975 e falharam em todas elas. É muita prepotência de achar que eles têm um conhecimento que ninguém mais tem e que vai na contramão do que o próprio Jesus disse de que ninguém sabe quando o mundo vai acabar. Alguns deles talvez possam dizer que a Trindade é uma crença católica e que a Bíblia foi modificada para esconder que Jeová é o único Deus e que Jesus não é Deus. Mas isso simplesmente vai contra toda e qualquer lógica. Uma tradução da Bíblia não foi feita por uma única pessoa e com base nela as outras são feitas. Cada tradução da Bíblia é única e feita por um comitê de pessoas extremamente capacitadas. E isso é o mais impressionante, que no mundo inteiro, em todas as traduções, todas elas são incrivelmente similares, exceto a tradução do Novo Mundo, feita pelos Testemunhas de Jeová. Quando a gente compara João capítulo 1 na tradução deles com a do resto do mundo, seja em português, seja em inglês, seja em qualquer outra língua, nós percebemos que eles parecem ter alterado o versículo para tentar justificar a doutrina ariana. E não é só esse versículo que eles alteraram. O pior disso tudo é que quando a gente para buscar os tradutores e o comitê que traduziu a tal tradução do Novo Mundo, a gente não encontra nenhum resultado, porque os tradutores convenientemente pediram para que seus nomes fossem mantidos em segredo, mesmo depois que morreram. Por que é que eles fariam isso? Eles têm medo do que exatamente? Enquanto isso, se você quiser procurar quem traduziu a Bíblia, João Ferreira de Almeida, você sabe, foi João Ferreira de Almeida. Se você quiser saber quem traduziu a Nova Versão Internacional, você sabe que foi um comitê liderado pelo Luiz Saião. No fim das contas, infelizmente, esse tipo de doutrina acaba
desviando muitas e muitas pessoas todos os dias. Eles batem na porta da sua casa, eles esperam na rua para supostamente te ensinar. Às vezes, por mais que pareça um pouco radical, a gente deveria ser mais combativo acerca de certas coisas e fazer como o apóstolo João nos ensina na sua segunda carta. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas más obras.